Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Rei Afogado. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a notação do xadrez. A ideia desse vídeo é introduzir quem está iniciando aí nesse jogo a maneira com que a gente nota lances e descreve qualquer tipo de jogada que vai ser feita. Então, você vai ver esse tipo de notação muito... Quando você estiver fazendo um jogo online, ela aparece do lado mostrando cada lance que foi feito por cada jogador. E também quando você for, talvez, decidir ler um livro sobre xadrez, os lances vão ser descritos nesse tipo de notação. Então é extremamente importante conseguir interpretar e entender o que cada símbolo significa e tudo mais. É exatamente isso que a gente vai ver hoje. Para começar a entender o sistema de notação atual no xadrez, a gente precisa entender o sistema de coordenadas. Então, o jogo de xadrez acontece num tabuleiro de 64 quadrados, 8 por 8, e esses quadrados são divididos em 8 colunas e 8 linhas. As colunas a gente nomeia com as 8 primeiras letras do alfabeto, de A ao H, e as linhas do 1 ao 8. Então, lembrando que esse tabuleiro que vocês estão vendo está na perspectiva do branco. Então, as peças brancas estão nas linhas 1 e 2 e as peças pretas nas linhas 7 e 8. Isso é independente de qual lado você está jogando. Então, quando você estiver jogando sua partida com as pretas, essa orientação vai ficar invertida para você mesmo. O H vai estar na esquerda e o A vai estar na direita. Vai ser, lendo normalmente, vai estar do H para o A. Mas você acaba se acostumando com isso, seu cérebro automaticamente reescreve isso aí quando você troca de perspectiva e você continua sabendo quais são os quadrados. Então, com esse sistema, a gente consegue dar um nome único e específico para cada um dos quadrados no tabuleiro. O quadrado, o nome do quadrado vai ser o nome da coluna a que ele pertence combinado com o nome da linha a que ele pertence. Esse quadrado aqui, por exemplo, vai ser o quadrado C6, porque ele está na coluna C e na linha 6. Para dar alguns exemplos aqui, a gente tem alguns peões em quadrados diferentes. Então, se você quiser fazer o exercício de identificar em qual quadrado está cada um dos peões, você pode pausar o vídeo agora. E vamos lá. O primeiro peão aqui está no quadrado na coluna B e na linha 7. Então, a gente tem um peão aqui em B7. Esse segundo está na coluna C e na linha 2. Então, esse peão está em C2. Sempre a letra primeiro, depois o número, para dar o nome do quadrado. Esse aqui está em E4, e esse último está na última coluna, coluna H, e na linha 6. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber para dar o nome dos lances. A segunda coisa são as abreviaturas das peças. Cada peça tem um nome e o símbolo que representa ela é a primeira letra desse nome. Então, o peão, o símbolo que representa ele é um P. Esse é um caso mais específico que é menos utilizado e a gente vai ver porque logo em seguida. Mas é útil lembrar disso também, porque em outras notações se usava sim essa abreviatura para o peão. O bispo é o B, o cavalo com C, torre começa com T, a dama é o D e o rei é o R. A gente também chama a dama de rainha no português, mas ia ficar ambíguo com o rei e rainha começando com a mesma letra. Então a gente sempre coloca o D para dama ou rainha. E para dar a notação dos lances, que é o que importa agora, a gente pega a abreviatura da peça, ou seja, a primeira letra do nome da peça, e o quadrado para o qual ela vai, o quadrado onde ela foi parar depois do lance, e esse é o nome do lance. Por exemplo, nessa jogada aqui, a gente tem o branco joga o rei dele para E5, e o preto em seguida vai jogar o rei dele para E2. Então, o nome desse movimento na notação algébrica é 1, que é o primeiro lance, 1 ponto, R de rei para E5 e em seguida o lance das pretas. Então, um movimento no xadrez é sempre um lance do branco e um lance do preto. Então, o primeiro movimento é o branco faz uma coisa, o preto faz uma coisa. O segundo movimento é o branco faz uma nova coisa, o preto faz uma nova coisa. Então, cada lance vai ser descrito dessa forma. 1, o que o branco fez e o que o preto fez. Aí 2, o que o branco fez e o que o preto fez. Sempre seguindo esse formato. Tem alguns casos específicos para coisas como capturas, roque, promoção. Esses são os casos que a gente vai ver. No caso do roque, existe um símbolo específico para esse lance. Como a gente sabe, você pode escolher, na maioria das posições, fazer o roque que a gente chama de grande ou pequeno. Também pode ser chamado de curto ou longo, dependendo de com qual torre o rei vai fazer o roque. Se o branco decide fazer o roque para a torre do rei, que está mais próxima, nesse caso é a direita, a representação, ou seja, o roque curto, a representação é essa. É um O maiúsculo, um hífen, outro O maiúsculo. Ou um 0, hífen, 0.
também há essa diferença aí, mas como os símbolos O maiúsculo e 0 aparecem, não faz muita diferença, dá para identificar facilmente. E para o rock longo, a gente acrescenta um hífen e um outro O maiúsculo ou 0 no final, para ficar esses três. Fica bem intuitivo com o que isso significa. Para o preto é a mesma coisa, só que você vai ver esses lances descritos quando for a vez do preto, né? Então, na segunda posição, nesse formato de lance, se, por exemplo, o preto jogasse rock agora, ia ser 1, rei E5 e 0, hífen 0, ou O maiúsculo, hífen O maiúsculo, para dizer que o preto fez o rock. No caso de um cheque, existe um símbolo específico que a gente acrescenta ao lance que está dando cheque, para deixar isso bem claro na hora de ler e interpretar essa notação escrita. Então a gente coloca o nome do lance normalmente e no final coloca um mais. Isso representa que esse lance foi feito com cheque. Então nesse caso, o branco tá... Esse é um cenário hipotético, tá? Tanto que o branco nem tem um rei aqui. Só para a gente entender como os lances são descritos mesmo. Então, nesse caso, o branco está jogando o primeiro lance torre para H2 com cheque. Esse mais representa isso. E aí, o preto evade o cheque com rei D3. Quando o lance leva a checkmate, aí é um símbolo específico que é a tralha, o jogo da velha. Em algumas representações, você também pode ver um mais, ou seja, o símbolo de mais repetido. Eu prefiro a notação específica da tralha, porque a gente vai ver que algumas outras convenções usam esse mais para representar um cheque duplo. O que não é muito comum, mas aí acaba ficando essa ambiguidade. Então, eu prefiro representar dessa forma, acho que fica até mais claro. Então, nesse caso, o branco está jogando o primeiro lance torre para G1 com checkmate, porque o rei preto aqui não tem quadrado para visão, um checkmate de escada. E esse 1-0 quer dizer que o branco ganhou. É sempre nessa sequência. O primeiro número é o branco e o segundo número o preto. Então 1/0 significa que o branco ganhou. 0/1 significa que o preto ganhou. E meio/meio significa que a partida foi um empate. Em alguns casos, você também vai ver no final escrito por extenso qual foi a terminação. Então, talvez você possa ver 1-0 checkmate, ou 1-0 resignação, ou 1-0 esgotamento de tempo, para identificar por qual causa um dos lados ganhou. Mas isso acaba ficando opcional também. Quando um lance é feito com uma captura, a anotação que a gente dá é de dizer, normalmente, a peça que está indo para aquele quadrado, então o símbolo da peça, o nome do quadrado de chegada, mas a gente acrescenta um X para dizer que algo foi capturado naquele quadrado. Então, nesse caso, o lance que a gente quer descrever é esse aqui, a torre capturando esse cavalo em E3. Então, a gente poderia dizer, descrever esse lance como T captura em E3, ou seja, T, X, E3, e se lê dessa forma. O problema nesse caso é que a gente também tem uma torre em E2, então ficaria ambíguo para determinar qual dessas torres aqui está capturando o cavalo. A gente sabe que o lance que a gente quer descrever é esse da seta, é a torre de G capturando o cavalo em E3. Então, para remover, para fazer a desambiguação, a gente acrescenta de qual coluna veio a torre que está capturando. Então, nesse caso, fica totalmente claro que é a torre que está na coluna G capturando a peça que está em E3. Porque poderiam ser qualquer uma das duas torres que estão capturando. Se só tivesse essa torre aqui em G, imagina que essa torre que está em E2 não existe, a gente não ia precisar acrescentar esse G. Só torre toma E3 já ia dar informações o bastante para identificar qual lance foi feito. Tá? E no caso de ser as peças estarem na mesma coluna, em vez de em colunas diferentes capturando na mesma linha. Então imagina que essa torre aqui está em E8, por exemplo. Se ela está em E8 e eu digo torre toma E3, ia ficar ambíguo se é a torre de E8 capturando para baixo ou se é essa torre de E2 capturando para cima. Aí nesse caso, como elas estão na mesma coluna, dizer a coluna não ia ajudar para identificar qual é. Então a gente diz de qual linha veio a torre que está capturando. Então a gente poderia dizer, se foi a torre de cima capturando para baixo, a gente diz que foi a torre de 8 capturando X em E3. Ou, se fosse de baixo para cima, a torre de 2 capturando em E3. O que quer que seja necessário para remover essa ambiguidade.
E o último caso que a gente vai ver é o de promoção. A gente tem um exemplo aqui de uma captura sendo feita ao mesmo tempo com a promoção. Já para dar um exemplo um pouco mais complexo, para dizer como a gente representa múltiplas informações assim no mesmo lance. Então, nesse caso, a gente tem o peão de D capturando essa torre em E8 e ao mesmo tempo ele promove para uma dama. Esse símbolo D está dizendo isso. Igual D quer dizer que ele promoveu para uma dama. Igual T seria promover para uma torre. Igual B promover para um bispo. Igual C promover para um cavalo, no final da descrição do lance. E aqui vem aquele caso que eu mencionei sobre o símbolo do peão ser um pouco menos usado. Nesse tipo de notação, a gente acaba omitindo o símbolo P para dizer que foi um peão que fez o lance. Quando é um caso de um peão fazendo um lance, a gente só diz o quadrado de chegada dele. Ou se for uma captura, a gente diz o quadrado de onde ele veio. Talvez isso pareça um pouco complicado agora, a gente vai ver um exemplo daqui a pouco que vai esclarecer. Então não se preocupa muito se você está um pouco confuso com essa parte. Essa anotação aqui, tudo que ela representa é que o peão de D está capturando em E8. Se fosse um avanço em vez de uma captura, um lance só em linha reta, né, em vez de saindo para uma diagonal para capturar alguma peça, a gente ia dizer só o quadrado de chegada. Por exemplo, se no início da partida o branco começa avançando o peão do rei, o peão da coluna E, a gente pode dizer que o branco jogou E4 no primeiro lance. E4 é o quadrado de chegada do peão. E a gente determina o lance só com essa notação. E o preto poderia responder com E5. Então a gente vai ver um exemplo de como essa notação acontece na prática para solidificar isso tudo. E ao mesmo tempo a gente vai ver também, no caso, a anotação de símbolos em vez de letras para as peças. Então, nesse exemplo aqui, eu preparei alguns lances no quadro de análise para a gente ver como esses lances são representados na anotação e qual a tradução deles no tabuleiro. Eu só fiz alguns lances para representar, com o intuito só de representar anotações que a gente viu, tá? Não que esses sejam bons lances ou esse foi um jogo jogado, é só para a gente entender mesmo como essa anotação é feita. Então, o primeiro lance ele descreve aqui como E4, quer dizer que um peão foi movido de E2 para E4, a gente escreve só o quadrado de chegada. E as pretas respondem com E5, movendo o peão também, a gente denota só o quadrado de chegada. Depois disso, o branco escolhe desenvolver um cavalo para F3, e aqui vem aquela notação de símbolos que eu falei. Nesse caso, ele não está usando a letra C para o cavalo. Eles fazem isso porque em idiomas diferentes as peças têm nomes diferentes. E é acabar que a primeira letra do nome da peça em idiomas diferentes ia também ser diferente. Por exemplo, o rei em inglês é king, então a primeira letra para a peça, a abreviatura para essa peça em inglês seria K e não R, como é em português. Então, para resolver esse pequeno problema, eles usam muito mais símbolos, você vai ver isso muito mais online. As duas formas são bem fáceis de identificar, então não tem problema nesse caso. Depois disso, o preto responde com o cavalo, movendo o cavalo para C6. Então ele dá o símbolozinho do cavalo e o quadrado de chegada. Esse lance chama bispo C4, bispo C5. Agora o branco faz o roque, então o símbolo que a gente dá, como a gente viu, é esse O maiúsculo, hífen O maiúsculo, para representar esse lance. E agora o lance de desenvolvimento, continuando. Cavalo para F6, D3, outro lance de peão, então a gente representa ele só com o quadrado de chegada. Dama movendo para E7, cada um tem o seu símbolo, o seu quadrado de chegada, como a gente viu. Cavalo para C3, D6, peão movendo só o quadrado de chegada, é o nome do lance. Bispo para D2, bispo D7, dama E2, roque longo. Então esse lance é representado, como a gente viu, assim como o roque curto, mas com mais um O no final. Cavalo captura em D5, só para identificar a anotação mesmo, tá? Esse é um péssimo lance, mas é denotado dessa forma, o símbolo do cavalo e o X para denotar que foi uma captura, e o quadrado onde essa captura foi feita, E5. E no caso, se o peão decide recapturar, a anotação vai ser como está aqui. A coluna de partida do peão, que é a coluna D, no caso, esse peão originalmente estava na coluna D, X e o quadrado para onde ele foi parar depois de ter feito a captura. E a gente lê D toma em E5, ou peão de D toma em E5. Então, com isso, a gente fecha tudo que é necessário saber para identificar notação em sites, quando a gente for jogar, ou ler algum artigo sobre xadrez na internet, ou ler um livro sobre. Tudo isso é
extremamente fácil de acompanhar e extremamente útil também para quando você for fazer seu estudo e se comunicar com outros jogadores sobre quais lances você faz, qual lance aconteceram numa partida, ou discutir teoria de abertura, qualquer coisa que seja. Então espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender como é feita a anotação de lances no xadrez. Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou procurar ajudar como eu puder. E é isso. Até o próximo vídeo.